Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 23. Amém? Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Como é bom, né? Que salmo maravilhoso, né? E eu queria nessa noite dar um tema para essa mensagem: o meu cálice transborda. E eu queria destacar nesse salmo o versículo 5. Porque ele fala 3 situações aqui que eu queria que você pensasse um pouco comigo, né? A primeira coisa que ele fala é que ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. A segunda é que ele unge a minha cabeça com óleo. E essa segunda, ela tem um simbolismo muito interessante, porque o pastor de ovelha, ele unge mesmo com bastante óleo a cabeça da ovelha, porque no Oriente tem uma mosca que ela pousa, né, na cabeça da ovelha, ela entra nos olhos, no ouvido, né, e coloca um parasita que vai e mata a ovelha, né. Então todo o cuidado do pastor de ovelhas, né, com esse óleo. Agora para um pouquinho. Veja como é profundo e tremendo isso, amados. Será que nós também não tem entrado parasitas através dos nossos olhos e através do nosso ouvido? Será que a gente também não tem permitido entrar parasitas que tem assim colocado pensamentos ou tem nos feito olhar para coisas que Deus não quer que nós olhemos? Ou não quer que nós pensemos, né? Não é isso? Então, tem muito simbolismo aqui. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero ficar exatamente no último ponto desse versículo. O meu cálice transborda. Olha quanto cuidado que Deus tem por nós, né? Que Ele nos vê como um cálice que recebe dele essa bênção, essa unção, e ele não quer simplesmente colocar um pouquinho ou algumas gotas, ele quer nos dar algo que seja transbordante. Então, esse salmo, ele é uma canção da ovelha que tem a certeza que ela está debaixo do cuidado de um pai extremamente amoroso. De um pai que tem zelo, que cuida com profundidade. E eu queria te convidar essa noite, porque assim, nós temos alguns conceitos que às vezes, né, a gente teve um pai ausente, nosso pai natural ausente, ou então um pai que não se preocupa muito, ou não zelava, e às vezes a gente carrega isso com a gente e transporta
para Deus. Só que se você prestar atenção, Deus, ele é um pai extremamente amoroso, cuidadoso, zeloso, como está demonstrando aqui, né, a figura desse pastor que cuida, né? E interessante que Davi era um pastor de ovelhas, então ele tinha propriedade para falar isso, ele sabia muito bem. Então, eu gosto muito daquela frase que o Ademir usa, né? Que nós precisamos prestar atenção porque o natural aponta para o espiritual. E Davi soube fazer muito bem isso, soube colocar aqui, né? Então eu queria que a gente pudesse nesse momento orar, né? Para nós recebermos a palavra, né? Mas que a gente pudesse pedir assim, Senhor, nos liberta. Eu não sei se no seu coração ou se você tem algo que você tem barreiras, né, em relação ao seu pai natural. Eu queria orar nesse momento para que a gente recebesse da palavra com liberdade, para que a gente consiga entender o Deus de amor maravilhoso que nos consola, nos protege e nos guarda. Amém, queridos? Podemos orar? Pai querido, eu quero clamar a Ti junto aos meus irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração essa noite. Senhor, estamos carentes de receber dessa porção que o Senhor tem preparado para nós. Eu vejo, Pai, às vezes na minha concepção, é tão difícil entender e sentar à mesa junto com adversários, junto a pessoas que nos perseguem, às vezes nos difamam, mas o Senhor nos chama e o Senhor tem preparado uma mesa na presença dos nossos adversários. Pai, nós queremos desfrutar dessa mesa nessa noite, Senhor. Eu creio que o Senhor tem banquetes para nós essa noite, Pai. Por isso eu quero pedir a Ti, Senhor, somos cálices aqui essa noite, Senhor, e queremos receber desta unção que transborda, Senhor, dessa unção que nos transforma, dessa unção que traz graça, alívio, presença do Senhor em nossas vidas, Pai, porque a Tua presença é real aqui nesse lugar, Senhor. Por isso nós Te louvamos por isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tira toda a inquietação, tira toda a preocupação. Queremos tão somente estar atentos à Tua palavra. Ó Espírito Santo, tem liberdade. Fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. E dentro de algumas coisas que eu queria destacar, né, é que nenhuma luta ou sofrimento que talvez a gente possa estar passando ou enfrentando, né, desesperança, né, pode ou é capaz de anular a viva esperança que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Nós precisamos crer nisso. As nossas orações não têm sido em vão. O Senhor está atento ao nosso clamor. O Senhor ouve as nossas orações. Pode ser que no momento você não tenha visto a resposta, mas Deus está presente e Deus está atento às nossas necessidades. Por isso, algo interessante que eu queria destacar, que esse Salmo 23, ela é a canção da ovelha que sabe quem é o nosso Redentor, que sabe quem é aquele que cuida de nós, quem é aquele que está atento a nós, né? E há uma tradução, né, mais assim, próxima do original, né? Que no versículo 1 não fala simplesmente assim, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A melhor tradução aqui é assim: o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. Essa que mais se aproxima do original em hebraico, né? Então, nós não temos falta, porque a gente tem a consciência que Ele é o nosso pastor, Ele tem cuidado de nós, né? E, como eu falei, né, no verso 5, se você prestar atenção, nós somos transportados dos verdes pastos, do vale da sombra da morte, né, para uma mesa. Uma mesa onde os nossos inimigos vão ver a gente banqueteando dos manjares que o Senhor tem para nós. Eles vão ver isso. Então, você percebe que o cenário muda, né? E, mais uma vez eu quero insistir, a gente não pode ignorar a frase
que Davi usa aqui. O meu cálice transborde. Porque cálice transbordante, eu não sei se você entende assim, mas na minha percepção, cálice transbordante é um símbolo de satisfação. Se o cálice está transbordando, é sinal que eu estou satisfeito. Mas algo que eu penso assim, né? Só tem uma pessoa capaz de satisfazer, nos dá esse sentimento de satisfação plena. Vocês concordam ou não? Só tem uma pessoa, Jesus Cristo. Amém. Só Ele é capaz de saciar, né? Porque Ele é uma fonte inesgotável. E eu acho interessante que, por exemplo, tanto no Evangelho de João, no capítulo 4, quando ele tem o diálogo com a mulher samaritana, como no versículo 7, quando ele vê lá todo aquele cerimonialismo, aquela tradição, né? Com o simbolismo da água, do templo, para lá, ele se levanta e ele fala: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, águas transbordantes, né? E para a mulher samaritana ele fala: quem crer, se beber da minha água, nunca mais terá sede. Água que sacia. E algo que eu fiquei pensando, até essa madrugada estava bem gelado, né? Eu dei uma levantada assim, e eu estava orando um pouco, aí me veio à mente isso, né? Por que às vezes a gente tem essa sensação que nós estamos saciados, mas não com as coisas do Senhor, saciados com as bolotas do mundo? Vocês já pararam para pensar isso? Como é interessante isso? Eu fico sempre, um texto que tem sido sempre a minha esperança, é aquele texto da parábola do pai que fica olhando, esperando o filho, né? Mas o que fez o filho cair em si, que ele tinha pecado contra o Senhor e contra o pai dele, foi ele chegar ao ponto de comer bolotas. E eu não sei, a impressão que eu tenho é que parece-me que nós temos vivido dias que as pessoas estão saciadas com aquilo que o mundo tem oferecido, com as coisas que o mundo tem dado, né? Então, por isso que é muito importante a gente entender que nós somos o cálice nas mãos do Senhor, e Ele quer nos levar a ter experiências transbordantes. Transbordar ao ponto de alcançar vidas que estão ao nosso redor. Transbordar ao ponto de mover situações que estão ao nosso redor. Transbordar ao ponto de mudar circunstâncias ou situações que estão acontecendo, que aos nossos olhos parece impossível. Mas Deus quer fazer isso, amados. Eu tenho algo comigo que, assim, Deus tem falado muito ao meu coração, que nós estamos vivendo dias onde o pecado tem sido assim abundante. Mas quando há o pecado abundante, superabunda a graça de Deus. Nós precisamos crer nisso. Amém. Deus quer nos usar para fazer coisas sobrenaturais. Eu estava no encontro de jovens, né? Laura estava lá também. A gente recebeu uma palavra lá muito interessante de a gente precisa sair do barco, andar, crer que o sobrenatural acontece. Mas para a gente ver o sobrenatural de Deus acontecer, a gente precisa sair do barco. A gente precisa permitir que o Espírito Santo nos guie, nos leve, nos mostre, nos faça ouvir as necessidades. Para um pouco, pensa comigo. Quantas guerras estão acontecendo nesse momento? Quantas? Quem sabe? 3 guerras. 3 guerras, pelo menos. Que a última que está acontecendo aí pode se tornar uma guerra mundial. Vocês percebem ou não? Olha só o que está o nosso... E como que nós estamos? Não está acontecendo nada aqui, está tudo bom, né? Que vida boa, sapo caiu na lagoa, né? Tá assim, né? Não é? Amados, a gente é chamado como igreja a interceder, a clamar. Por quê? É os finais dos tempos. O Senhor falou o que seriam os sinais, e os sinais estão acontecendo. A gente vê tantas coisas acontecendo, mas eu creio que Deus quer falar com profundidade ao nosso coração, para a gente desfrutar
daquilo que é as bênçãos que Ele tem para nós. Se a gente parar e pensar ainda na questão do cálice, e eu quero nomear esse cálice, né? Sabe como eu queria nomear? Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado aí. Dá uma olhada. Olha que cálice bonito aí. Você é um cálice, né? E o Senhor quer fazer que eu e você transbordemos. Ele tem no desejo do coração é que nós transbordemos. Água que transforma, água que sacia a sede do sedento, que muda a sorte de pessoas que estão sem esperança. E interessante, né, que o convite que Jesus está fazendo ao nosso coração nessa noite é que a gente, para ter esse cálice transbordante, o nosso cálice precisa ser esvaziado. Porque vocês se lembram de algo que o Senhor Jesus falou ou não? Que Ele não coloca vinho novo em odres velhos. E nem se faz remendo de pano novo em pano velho. Então nós precisamos prestar atenção. Do que tem transbordado o nosso cálice? Você já parou para pensar nisso? Porque se nós não estamos transbordando de alegria, de graça, de unção do Senhor, nós estamos transbordando do quê? Qual tem sido aquilo que tem nos feito transbordar, né? Então eu queria colocar alguns pontos para a gente pensar, né? Que o que é que o Senhor quer que a gente transborde? E o primeiro ponto que eu queria destacar é que o Senhor Jesus quer que a gente tenha o cálice transbordando de esperança. E tem um texto que eu gostaria que alguém lesse, que está em Romanos 15, 13. Alguém pode ler com voz de trombeta, assim, bem, com toda a força, né? Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém. Tem uma versão, Guilherme, que é muito interessante, que ela diz assim: o Deus da esperança viva, encha vocês de alegria e paz, para que a vida de vocês se encha de energia vivificante no Espírito Santo e transbordem de esperança. Amém. Que coisa tremenda. Esse é o desejo do Senhor. E sabe, queridos, uma coisa assim que Deus tem falado muito comigo. Aonde está o Espírito Santo? Aonde está o Espírito Santo? Em nós. Está em nós? Qual é a ação, então, que o Espírito Santo tem feito nas nossas vidas? Você já parou para pensar nisso? Amados, eu não sei se vocês têm experimentado disso, mas como o Espírito Santo tem falado. Como o Espírito Santo tem falado. Coisas assim tão simples que às vezes eu fico até assustado. Ele está falando. Mas como que nós estamos trabalhando com isso? Porque se Ele é o Deus de esperança viva, e Ele quer nos encher de alegria e paz, para que a gente seja vivificados nele, no Espírito Santo, para transbordar de esperança. Então, amados, nós precisamos entender que não há espaço para amargura, não há espaço para inquietação. Vocês me entendem ou não? Não há espaço para coisas que vêm tirar a gente da centralidade. Não há espaço. Por quê? Porque o Espírito Santo completa. Completa ao ponto de fazer transbordar. Amém. Às vezes, deixa eu dizer algo para você. Se o que você estava assim querendo, orando, e às vezes não acontece, se alegre. O Senhor está te dando um livramento.
Você não pensou nisso? Eu, às vezes, estou indo para um lugar, estou assim, meio assim, querendo, né? É difícil eu chegar atrasado, porque eu sempre saio antes, né? Mas eu gosto porque eu prezo o horário. Eu aprendi isso com o Jamê e ele me falou uma vez uma coisa interessante. Eu tenho que prezar e respeitar aqueles que marcaram. Aí, às vezes o carro está devagarzinho na minha frente, eu quero ultrapassar, não consigo. Eu fico assim, a Espírito Santo fala, calma, estou te livrando de algo. Você já pensou nisso? Sim. Amados, essa é a ação do Espírito Santo, ele está em nós e ele quer nos vivificar. Jesus, ele é o especialista. Ele é o médico dos médicos. E ele quer tirar de nós traumas, amarguras, tragédias, situações que nos prendem, nos amarram. Ele quer nos livrar disso. Ele sabe por quê, queridos? Ele tem planos, propósitos para a nossa vida. Os planos do Senhor são maiores. Não é isso que Isaías fala? Guilherme até ministrou outro dia aqui para a gente sobre isso. Os planos do Senhor são infinitos, maiores. Nós não alcançamos, mas nós precisamos crer nisso. A gente precisa olhar com sinceridade para dentro de nós e diagnosticarmos aquilo que nos está fazendo mal. E falar, Senhor, eu não quero isso na minha vida. Me livra disso. Eu quero viver com a esperança. Porque vamos pensar uma coisa bem interessante. O que nos fazem mal? Às vezes relacionamentos ou pessoas que estão próximas da gente. Beleza. Nos ofendem? Ofendem. A pedra que quebra o nosso telhado é a pedra que é atirada de perto, né? De longe, não quebra. Se o Lula jogar uma pedra em mim, não vai nem chegar perto, porque está longe, né? Ou o Bolsonaro, quem seja, né? Mas se a Iris jogar uma pedra em mim, ela me acerta de primeira. Vocês concordam ou não? Vocês percebem? E o que nós temos que entender é que a gente tem um adversário que o desejo dele é criar inimizade, é fazer muros de separação. E a primeira coisa, quando ele consegue isso e faz muros de separação, sabe qual uma coisa que a gente perde? A gente vai perdendo a esperança. Por que a gente perde a esperança? Porque a gente não consegue mais alcançar o coração dessa pessoa. A gente olha para aquela pessoa e fala, puxa vida, eu tenho amor, mas não consigo chegar mais. Por quê? Foram colocados muros de separação. E isso é ruim. Então nós precisamos olhar e diagnosticar qual as coisas que têm me impedido de ser uma bênção na vida de pessoas. A gente precisa, amados, ter um olhar cuidadoso para a nossa alma. Ter um olhar cuidadoso como que nós estamos vivendo a nossa vida como discípulos de Cristo. Qual tem sido, né, a nossa fé? Nós estamos crendo em quem? Quem tem sido o árbitro do nosso coração? Eu sei, você pode dizer para mim assim, Chico, eu não consigo entender com profundidade o meu coração. Concordo, correto. Só porque às vezes nós não nos conhecemos nós mesmos, às vezes até a gente se assusta com as nossas atitudes, né? Mas a gente precisa entender que nós temos alguém que faz essa tarefa e alguém que nos conhece com profundidade. E assim, o salmista, ele entendendo isso, né? Ele falou que Deus esquadrinha, né? Deus sabe, né? Ele conhece. E eu acho interessante, né, que Deus, sabendo disso, para vocês verem como Deus é um Deus amoroso, longânimo, né? Ele sabe o que está errado em nós, ele conhece, ele fala com a gente, mas a gente não muda. A gente não dá o passo. A gente não permite ser transformado. E isso vai nos afetando. O nosso coração, nós não podemos esquecer, ele nos engana.
Ele é enganoso, corrupto, assombrosamente corrupto. E muitas vezes a gente é assim, toma decisões em cima de um coração enganoso e deixa o Espírito Santo de lado. Não ouve, não procura. E a gente precisa, cada vez mais, que a esperança que nós cremos se realize. Tenha força nas nossas ações, nas nossas decisões. Amém, queridos? Amém. A gente olhar para alguém e comentar assim, o Senhor tem um propósito. Deus vai fazer. Eu fiquei essa semana pensando, né? Não sei se vocês se lembram que eu preguei a semana passada, né? Mas eu fiquei impactado com essa mensagem. Me perdoem, eu fiquei muito impactado. E o versículo 12 de Salmo 80, Asaf fala uma coisa ali que é muito interessante. Vocês perceberam ou não? Ele fala que Deus tira a cerca. Não foi o salmista que tirou a cerca, foi Deus que tirou a cerca. E aí as vides foram assoladas. Isso eu fiquei, Senhor, mas... Aí o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Tem situações que o Senhor permite, porque vocês se lembram do nosso amigo Jó? Lembram ou não? Sim. Não preciso ler, né? Vocês se lembram. Então, na viração do dia, quem foi passear e conversou com o Senhor? E o que Deus falou para ele? Olha, de onde vens, né? Venho lá de passear, tá? Você viu meu servo Jó? Deus provocou ele. Qual foi a resposta, amados, de Satanás para o Senhor? O Senhor guarda ele com tua sebe. Então, eu não consigo. Deus tirou a sebe, mas falou, mas a vida dele você não vai tirar. E sabe o que eu penso, amados? Muitas vezes, algumas situações acontecem na nossa vida para a gente ser tratado. Não é o diabo que tira a cerca. Ele não tem esse poder. O Senhor permite. Para quê? Para que a gente cresça. Para que a gente entenda. Para que a gente continue ficando com a viva e rica esperança que Ele está no controle. Ele cuida. Mas a gente precisa entender isso. Ele tira, permite que algumas situações aconteçam. Então nós não podemos cair nesse sentimento assim de vitimismo, de coitadismo. A gente precisa entender e discernir, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está permitindo? Aonde eu estou errando? A gente precisa vigiar, guardar, né? E um segundo ponto que eu queria destacar, pensando nisso que a gente precisa guardar, né? O Senhor Jesus quer que o nosso cálice transborde de amor. E eu não sei se você consegue enxergar isso, né? Mas como está difícil a gente ver expressões de amor nas pessoas. Vocês veem isso ou não? Outro dia eu estava na fila do mercado, né? Coisa boba, mas assim, eu estava na fila. Aí veio uma moça, jovem. Se fosse uma pessoa como eu, né? Já, assim, com a idade, né? Entrasse na minha frente, tudo bem. A jovem entrou na minha frente, foi pro caixa, eu fiquei quieto. Fiquei assim, fiquei quieto. A moça do caixa falou, moça, tem fila. Ela falou, não, mas é só isso aqui. Ela falou, não, mas olha lá, o senhor tá... Até falou assim, o senhor tá esperando, né? E ele tem preferencial. Eu falei, ficou pior ainda, né? Mas vocês percebem, não é, eu queria que vocês entendessem assim, eu não estou reclamando. Eu estou falando como as pessoas estão. Está se importando por outro. Não, nem um pouquinho, Mara. Então onde está o amor? Sem filtro e sem noção. Sim. Impressionante. Então, nós precisamos entender que o Senhor tem nos chamado para ser sal e luz. Eu não fiquei assim, eu não briguei, não falei nada, fiquei quieto. Eu nem precisei falar nada. A moça do caixa que começou assim. E aí eu falei, não, pode atender ela. Aí atendeu, foi embora. E não falou obrigado, né? Porque tá assim, mas tá assim, Meire. Hoje as pessoas estão assim, distraídas. Agora, vem cá, amados, vamos parar e pensar um pouquinho. Como que nós, que conhecemos a palavra, será que às vezes a gente também não age dessa forma?
Porque a gente está vivendo numa cultura do imediatismo, que as coisas têm que ser rápidas, a gente não pode perder tempo para nada. Eu não sei para quê. Perde tempo porque depois para fazer o quê? Ficar no celular? Ou ficar na televisão? Ou ficar maratonando a série, né? É gostoso, né? Ficar lá, né, nos dorama, né? Mas qual tem sido a nossa expressão de amor? O nosso cálice tem transbordado de amor? E eu queria que alguém lesse um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para os outros e para com todos, como também nós para convosco. Tem uma versão, Paulo, que diz assim: que o Senhor possa nos encher de amor, ao ponto que ele transborde na vida de cada um, derramando sobre todos que estão ao nosso redor. Aí eu fico pensando, nós temos tido essa experiência de que as pessoas que estão próximas já têm visto essa expressão de amor? Como eu falei, Jesus ele é especialista em transformar as coisas. Ele foi capaz de transformar água em vinho, e o melhor vinho. Será que ele não consegue transformar o nosso coração de um coração empedernido para um coração que expresse amor? Eu gosto de um texto que está em Cantares 8, verso 7, que diz assim: as muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. E ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente os desprezariam. Esse é o amor. Às vezes nós não temos a consciência real do que é o amor. E eu queria dizer para vocês, o amor verdadeiro, ele é puro, ele é forte, ele é inextinguível. Não tem fim. O amor jamais acaba, como a gente lê lá em 1 Coríntios capítulo 13. O amor jamais acaba. Só que a gente vê tantas pessoas hoje lutando para dizer que esse amor acaba. E aí o que elas fazem? Abafam o perdão, abafam a misericórdia, abafam os sentimentos que demonstram o amor. Eu não sei se todos leram aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, né? Mas tem uma coisa interessante, né, naquele livro, que é uma tarefa que ele faz, né? Que ele diz que a gente tem que descobrir a linguagem de amor do nosso cônjuge, né? Como é difícil isso. Porque às vezes a gente quer medir a linguagem do amor do nosso cônjuge olhando a partir da nossa compreensão. E às vezes a gente nunca consegue entender, porque às vezes a minha linguagem de amor é o serviço, mas a linguagem de amor dela é o carinho, é o afeto. Então eu estou sempre querendo fazer algo para agradar ela, eu nunca vou agradar, porque a linguagem dela não é o serviço, a linguagem dela é o afeto, é o carinho. Presente, né? Um bombonzinho, né? Vocês percebem? Estar presente ou presente? Receber o presente. Mas é também estar presente, viu, Guilherme? Eu acho que é legal essa. Porque o estar presente, muitas vezes a gente está no lugar, mas não estamos presentes. A cabeça está... né? Ou ser um bom ouvinte. Exato. A esposa precisa de alguém que... Cleiton, olha, presta atenção. A nossa formação. Olha como que Deus é tremendo, né? Ele nos deu 2 olhos, 2 ouvidos e... Por que a gente usa tão pouco o ouvido e o olhar, mas usa muito a boca, né? Vocês percebem ou não?
Porque a dificuldade da gente de ouvir, de olhar com compaixão, olhar com amor, né? Então, se prestar atenção nesse texto de Cantares, né? Olha que tremendo. As muitas águas fala ali de coisas que são impressionantes, coisas profundas, coisas assim que às vezes vem na nossa vida que assola, profundidade de tristeza, de sofrimento, de agonia, e vem e nos inunda. E a gente esmorece. Mas o Senhor nos dá um amor que não se abala, não se abala. É inabalável. Então a gente cada vez mais, a gente precisa entender que bendito é o Senhor que nos tem amado. E sabe por que eu vou dizer para você que nós temos condição de viver esse amor? Porque Ele nos amou primeiro. Esse amor não brotou em nós, brotou no coração dele. Ele nos amou primeiro, por isso a gente é capaz de amar. Por isso é capaz de a gente expressar esse amor, porque esse amor que vem do alto é extraordinário, é profundo, é tremendo. Ele tem a sua própria natureza, ele é mais elevado que qualquer ouro, não é isso que o texto diz? Não há riquezas que possam comprar esse amor. O mundo diz o contrário. O mundo diz que o dinheiro compra, a felicidade compra o amor. Isso é uma mentira. Não se compra. Esse amor, ele precisa ser vivido. Ele nos amou primeiro. Por isso nós podemos amar. Não é isso que está lá em 1 João capítulo 4, 19? E interessante que esse versículo, ele vem logo depois que ele fala sobre o quê? Que o perfeito amor lança fora todo medo. Por quê? Porque nós amamos porque ele amou primeiro. Então nem o medo, né? O amor de Deus, ele é eterno. Ele é eterno. E o Senhor nos chamou para amar. E Ele tem nos atraído. Eu acho linda a frase, né, que o autor diz, que ele diz assim: Ele tem nos atraído com cordas humanas. Cordas humanas. Sabe, amados, uma dificuldade que eu vejo hoje, esses dias atrás foi Dia dos Namorados. Foi isso ou não? Bonito ver as fotos, né? Ai, meu amor. Agora eu queria fazer uma pergunta. Eu queria assim, quantos casais tem aqui? Eu queria fazer um exercício com vocês. Não, que tal o cônjuge aqui? Eu queria que o cônjuge olhasse um para o outro assim. E vocês pensassem em 2 atributos que o seu cônjuge tem. Não, assim, não tenha pressa. Pense. Pensaram? Precisa de mais tempo? Agora verbaliza. Verbaliza. Verbaliza aí. Vocês veem como é difícil? É? Não? Às vezes é difícil. Sabe por quê, amados? É difícil verbalizar esse amor. Porque esse amor, ele vem com ações. Ele vem com gestos. Ele vem com transformação. Ele vem com situações que provam. Esse amor, ele é provado. Amém, queridos? Aqueles que o cônjuge não está aqui, eu queria fazer um desafio. Faça isso em casa. Hoje que você está fazendo, eu lembrei de um evento que nós fizemos, que todo mundo tirou o sapato, lembra? E deixou no canto. E aí o marido tinha que ir lá e descobrir qual era o sapato da esposa. Nossa, foi uma coisa desesperadora. Aí foi difícil. A maioria não sabia. Mas você sabe? Eu sabia. Eu participo nessa. É o menor, né? Não, eu sei o gosto da peça. Ah, é o menor. Eu sou você. Então vamos lá.
O Senhor quer que o nosso cálice transborde de esperança, de amor, e o terceiro ponto, e aqui eu vejo que é um ponto que pega. O Senhor quer que o nosso cálice transborde de alegria. Eu queria que alguém lesse João, o Evangelho de João, capítulo 16, versos 23 e 24. Pode ler? Pode ler. 23, 24. Primeira é João, Evangelho de João 16, 23 e 24. Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, eu vou-lo de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Amém. Todos ouviram? Eu vou ler aqui nessa outra versão aqui. Diz assim: o que quero é que façam o seguinte: peçam ao Pai qualquer coisa de acordo com o que revelei a vocês. Peçam em meu nome de acordo com a minha vontade, e o Pai certamente concederá. A alegria de vocês será como um rio transbordante. Então vocês percebem, muitas vezes a gente pede tantas coisas ao Senhor. A gente coloca tantas situações na nossa vida de oração, a gente coloca tantas situações, mas a gente esquece de pedir alegria. E vocês já repararam, assim, na nossa leitura, né? No devocional ou na leitura, vocês perceberam como a Bíblia fala que a gente precisa se alegrar? Alegrar. Não, de Gênesis a Apocalipse fala muito sobre a alegria. A alegria do Senhor a nossa força há. Os olhos deles se encheu de júbilo, porque viram o livramento. Muitos textos falam sobre a alegria. Mas vocês percebem que parece que uma coisa que o cristão vai perdendo é a alegria. E o Senhor quer nos relembrar essa noite, né, que nós precisamos ter um coração que transborda de alegria. E essa alegria, ela não vem de nenhuma experiência que o mundo pode nos dar. Porque não é assim, eu tenho orado para o Senhor abrir as portas para que eu consiga assim, assim, assim. Aí Deus abre as portas, eu fico alegre. Não, nós precisamos ficar alegres mesmo que Deus não abra as portas. Porque não é a resposta que nos dá alegria, mas é a nossa vida de relacionamento diário com Ele. Por que Deus ele queria todo dia, na viração do dia, estar com Adão e Eva? Porque Ele queria alegrar o coração deles e se alegrar com a presença daquilo que Ele criou, que Ele formou. E da mesma forma o Senhor quer se alegrar e quer que nós nos alegremos com essa alegria que é contagiante, que mostra esperança, que mostra amor. Então, cada vez mais, alguns textos, né? Eu queria ler alguns tópicos aqui de alguns textos para a gente ver como a Bíblia fala, né? Nós precisamos crer que o Senhor nos dá flor de esperança ao invés de cinzas. Mensagens de alegria ao invés de notícias de calamidade. Um coração de louvor em vez de espírito angustiado. Não é isso? A gente vai encontrando. Ele quer trocar o nosso nome para carvalho de justiça, plantado por Deus para mostrar a sua glória. Amém. Que alegria! Olha só, que Deus amoroso, né? O deleite, né? A alegria de Deus é que o seu povo viva alegre, cantando em júbilo, porque Ele é a nossa viva esperança. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amados, presta atenção nisso, parece que é uma coisa boba. Ele é o princípio e o fim. O fim, para nós, não acaba, porque Ele tem para nós promessa de vida eterna, onde vai
Não vai haver mais dor, não vai haver lamento, não vai mais haver. O Senhor quer nos levar para viver no lugar onde Ele criou, no jardim de benesses. Porque nós somos herdeiros dele, a menina dos seus olhos, a coroa da criação. Amém, queridos? Então Deus quer que cada vez mais a gente tenha esse coração de alegria. Vem situações para nos entristecer? Sim. Mas isso não pode roubar a alegria do coração. Eu posso estar triste por uma perda, por uma situação, mas ao mesmo tempo, essa tristeza, ela não consegue tirar a alegria que Deus nos dá. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Lembra-se? E eu queria concluir dizendo o seguinte: Deus quer nos levar a viver essa experiência transbordante. O Senhor quer nos levar a experimentar dessa viva e rica esperança, desse amor que é inextinguível e dessa alegria contagiante. Deus quer nos levar a viver isso. E algo interessante que com Jesus, essa é a diferença, amados. Com Jesus, o nosso cálice vai transbordar de esperança. Com Jesus, o nosso cálice vai transbordar de amor. E com Jesus, o nosso cálice vai transbordar de alegria. Sabe por quê? O Senhor quer nos conceder graça, unção, para deixar de lado tudo aquilo que rouba essas bênçãos, essas promessas do Senhor da nossa vida. Você pode pensar que não, mas tem situações que roubam, que minam, que tiram de nós aquilo que Deus quer nos fazer transbordar. Você voltando na questão da mulher samaritana, né? Ela estava vivendo no pecado, indo tirar água num momento mais terrível do dia, porque você imagina, meio-dia no deserto, com um sol de 50 graus, era o horário que ela ia tirar água. Aí ela se encontra com o autor e o consumador da fé. E ele fala, dá-me de beber. Ela fala, mas você é um judeu, você me pede água, né? Essa primeira coisa que ela quis trazer era o quê? Lembra que eu falei para você? Muro de separação. Jesus quebra. Se você soubesse quem te pede água, você não me daria, você pediria e eu te daria a água da vida. Como que terminou o diálogo de Jesus com essa mulher samaritana? Ela se tornou uma discípula que fez muitas vidas, uma cidade se achegar ao Senhor, uma cidade onde imperava inimizade, indignação, maldade, desesperança. A cidade toda se rendeu ao Senhor, através de uma mulher pecadora, que viu, encontrou aquele que é capaz de fazer uma vida de uma pecadora se tornar uma vida que transborda da sua presença. Amém, queridos? E eu queria te convidar nessa noite a você experimentar disso. Amém. Permitir que o Espírito Santo te leve a transbordar. Aonde quer que você esteja, que as suas palavras sejam fonte de vida para aqueles que estão aflitos. Que as suas ações sejam cheias de bondade. Ah, mas a pessoa não merece. Nós não temos Poder. O Senhor não chamou a gente para julgar. O Senhor chamou a gente para ser bons, repletos de bondade. Que as nossas orações subam aos céus como um aroma suave. Lembra o que foi lido aqui? Que a nossa oração, o que a Iris leu, né? A gente vai ver a nossa oração respondida quando ela for feita de acordo com a vontade dele. E em nome de Jesus, nós vamos ver
as coisas acontecendo. E por último, que os nossos pés sejam rápidos em anunciar que Jesus Cristo está voltando. Amém. Amém? Amém. A viva esperança vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Amém? Amém. Podemos orar, amados? Aleluia. Senhor, que coisa maravilhosa, Pai, é desfrutar do seu amor. Que coisa maravilhosa, Senhor, é ter nossas vidas transbordando, Senhor, da tua presença, Senhor. Porque é na sua presença que nós somos transformados. Em sua presença, Senhor. Em sua presença, Senhor. Nós nos tornamos carvalhos de justiça, Senhor. Rocha inabalável, Senhor. É na sua presença, Senhor, que os nossos olhos não mais olham para os exércitos inimigos, mas o Senhor abre os nossos olhos para a gente ver o socorro celestial, as miríades e miríades de anjos celestiais. Senhor, é na tua presença, Senhor, que nós encontramos paz. E a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Que é capaz de harmonizar a mente e o coração, Senhor. É na tua presença, Senhor. Por isso, como Davi, em seu salmo, nós queremos rogar a ti essa noite. Senhor, transborda-nos o nosso cálice, Senhor. Transborda, Senhor, com a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos?